Paralelo Caraíba, de Daniel Munduruku. Eu sou o professor Henrique do Pensar e Escrever Redação e neste vídeo eu pretendo fornecer a você um breve roteiro para você ler e entender essa obra importante da literatura indígena feita no Brasil. Essa obra também está na lista de livros de leitura obrigatória da UFO. Né? A ideia é que depois de ler a obra você assista uma análise mais profunda, mais completa que eu preparei para você. Sim, eu preparei um ciclo de análise das obras literárias da UFO, análises bastante completas, análises com leitura de textos, exercícios, para que você possa resolver a prova da UFO. Então, vamos lá, vamos ao Caraíba. Tá? Bom, o Caraíba, antes de mais nada, antes de iniciar a leitura de qualquer obra, é importante a gente ter aí algumas informações sobre o autor, sobre o autor, o contexto de produção da obra. O Caraíba, o Daniel Munduruku, ele é um autor indígena, um autor da etnia Munduruku. Os Munduruku são um povo de língua tupi. Além de educador, ele é escritor e ativista. E tem se consolidado como um dos grandes autores da literatura indígena brasileira. Antes de entrar especificamente na obra, é muito importante que a gente entenda a questão indígena no Brasil. Veja, em 1500 nós tínhamos aí uma população indígena entre 3 e 7 milhões de pessoas aqui no Brasil, ocupando praticamente todo o território, todo o território. Eram grandes nações, grandes conglomerados de povos indígenas, fazendo comércio, estabelecendo relações, fazendo guerra também. Quando a gente vai para o século XX, 5 séculos depois, nós temos essa situação aqui. Então, no início do século, os povos indígenas foram reduzidos a pouco mais de 200 mil. Depois, com a resistência, com as lutas por direitos, demarcação de terras, eles vão chegar, principalmente nos anos 80, com a Constituição de 88, eles vão chegar a cerca de 900 mil, 1 milhão de indígenas hoje vivendo no território brasileiro. Então, a gente tem a longa história de um genocídio. Esse genocídio começa, obviamente, depois do contato, o contato que se deu em 1500. Essa é uma obra que vai tratar exatamente do contato, mas é o contato da perspectiva indígena. E aí tem uma questão fundamental para a gente entender o Caraíba, que é o seguinte: trata-se de uma literatura indígena. E aí nós temos que fazer uma diferença. A primeira diferença para entender a obra, uma diferença entre a literatura sobre os índios e a literatura indígena. Isso faz todo sentido na hora de compreender a obra. O que seria uma literatura sobre os indígenas? Então, uma literatura produzida por autores não indígenas. Enfim, o contexto de produção dessa obra é a ocupação das suas terras, e a aculturação, ou seja, a imposição da cultura europeia sobre os povos indígenas. Então, nós temos aí uma visão etnocêntrica, uma visão etnocêntrica. Os indígenas vão ser retratados a partir dos valores do colonizador, ou uma visão também idealizada, idealização de um indígena que vai ser, digamos assim, o pai fundador da nação brasileira. Aí duas obras são importantes para a gente entender isso. A Carta de Caminha, de Pero Vaz, que nós vamos ler um trechinho da carta. A carta ela já retrata ali a visão etnocêntrica, e mostra os interesses que os colonizadores tinham ao chegar aqui em 1500, que era basicamente a exploração de ouro, a exploração de recursos naturais. Esse era o sentido da colonização portuguesa. E também a catequização. Isso o Caminha afirma explicitamente na sua obra. A Carta de Caminha retrata os primeiros momentos do contato entre os portugueses e os indígenas, ali na costa da Bahia, numa visão etnocêntrica. Nós vamos ter no século XIX Iracema também. Veja, coisa importante, tanto a carta quanto a Iracema é literatura sobre os indígenas, escrita por autores não indígenas, a partir da visão do colonizador. No caso de Iracema, é uma visão idealizada, conta a história de Iracema e Martim, que se encontram no momento ali do contato, e eles vão dar origem ao Moacir, que seria o primeiro brasileiro. Então, uma idealização do contato, como se o contato tivesse sido harmônico, como se o contato não tivesse sido violento, não tivesse sido genocida.
ok? Depois nós vamos ter Macunaíma, de Mário de Andrade, já no século XX, né, que traz uma visão um pouco mais positiva, né, incorpora inclusive o negro, né, na nossa matriz de formação cultural. Então o Macunaíma ele é um indígena, né, ele é negro, ele é indígena, depois ele se transforma em branco, né, então ele representa as três raças, né, as três etnias que nos formaram. Né? Então, esses três livros, essas três obras, eles têm em comum o fato de serem visões de não indígenas sobre os indígenas. Né? Então, por isso nós falamos de uma literatura sobre os indígenas, não uma literatura indígena, né? Uma literatura que é mesmo Macunaíma, que tem uma visão mais crítica, né, do contato, mesmo Macunaíma, tá certo? Não é literatura indígena, é uma literatura sobre os indígenas. Né? Aqui nós temos o trechinho da Carta de Caminha, né? Então, vejando um luz sem cobertura alguma. Aqui é o colonizador falando sobre os indígenas, né, no momento ali do contato. Né? Então andam nus sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Eles não lavram nem criam, não têm nem entendem crença alguma. Então, da perspectiva europeia, né, que é uma perspectiva etnocêntrica, eles julgam a partir de seus próprios valores cristãos, né, já ali naquele momento capitalistas, né, eles não têm crença alguma. Né? Enfim, sabe-se que os povos indígenas têm, né, as suas crenças, têm suas religiões, têm seu sistema de comércio, têm seus sistemas políticos, né, mas da perspectiva dos europeus, como não coincide com a dos europeus, então eles simplesmente desconsideram. Nós chamamos isso de etnocentrismo. Né? Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe havimos. Então aqui o interesse, né, dos colonizadores portugueses nos recursos naturais. O melhor fruto que desta terra se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Então aqui o ideal de catequização, né? E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então aqui nós temos, né, também, né, dentro daquela perspectiva etnocêntrica, né, e aculturativa, né, a imposição, né, de uma religião, né, no caso a religião católica aos índios, né, na missão catequizadora que os colonizadores trouxeram. Né. Bom, agora, o que seria literatura indígena, por contraponto? Seria uma literatura produzida por autores indígenas, né? E qual é o contexto em que essa literatura vai emergir? Essa literatura sempre houve, os indígenas sempre, né, relataram aí seus mitos, né? Isso foi recolhido, né, desde sempre por historiadores, viajantes, né, pessoas interessadas, né? Depois pelos antropólogos, já no século XX, em maior quantidade, até que os próprios indígenas eles começam, né, nesse contato com a sociedade branca a se apropriar da língua portuguesa, né, e começam eles próprios a escrever, né, suas histórias. Isso ganha força no contexto da luta por conquista de direitos, ali no final do século XX, principalmente depois da Constituição de 88, né, em que a legislação brasileira reconhece o direito às suas terras, tá certo? Eles vão lutar, né? Pós 88, principalmente, nós vamos ter um movimento de a demarcação das terras, né? Então, nessas terras eles podem viver, reproduzir, né, a sua cultura, né? Então é um contexto em que de conquista de terra, de educação, né, e de expressão da sua cultura, nas suas próprias línguas, que são estudadas, né, são propostas grafias para essas línguas, né? Surge então uma literatura escrita por esses autores indígenas, né? Aqui nós temos uma questão importante, porque a cultura indígena ela sempre foi expressa de forma oral, né? Quando os indígenas se apropriam, né, da língua escrita portuguesa, né, eles passam então a se expressarem também nessa cultura escrita. É uma forma deles se relacionarem, né, com esse outro que é o colonizador. Né? Então surge uma literatura indígena. Né? Essa literatura vai ser importante por quê? Porque é a perspectiva de mundo dos próprios indígenas. Né? Então agora, ao contrário, né, da Carta de Caminha, de Iracema e mesmo de Macunaíma, são os próprios indígenas, né, que vão expressar a sua perspectiva de mundo. Então vai haver uma crítica à visão etnocêntrica, à aculturação, que a gente viu ali na Carta de Caminha, e ao genocídio. Né? Pois bem, nós temos 3 obras importantes aí que eu posso citar, que têm circulado aí nas listas de livros dos vestibulares. Né? O Caraíba, do Daniel Munduruku, que está aí na UFO. A Vida Não é Útil, do Ayrton Krenak, que inclusive está no Unicamp esse ano. Né? E A Queda do Céu, do Davi Copenau, uma obra fabulosa, né? Desse líder Yanomami, que é o Davi Copenau.
né? Então essas três obras vão fazer parte da chamada literatura indígena, né? Que é essa literatura escrita por autores indígenas, né? Que expressa, né, a perspectiva de mundo dos indígenas, numa crítica à visão etnocêntrica, à aculturação e ao genocídio, né? Bom, o Caraíba, do Daniel Munduruku, é uma obra que lembra a carta, lembra Iracema, lembra Macunaíma, por quê? Porque ele vai falar também do contato, mas ele vai falar do momento anterior ao contato. Não é exatamente o momento, né? O Caraíba, ele é um narrador em terceira pessoa, né? É onisciente, ele narra uma história em que o Caraíba, que é um profeta, né? Em língua tupi, né? O profeta, ele profetiza, né? Ele vislumbra a chegada, né? A chegada dos devoradores de alma, né? Que é a maneira como se faz menção aos portugueses. Eram os portugueses que estavam chegando. Bom, os portugueses eles chegam primeiro na costa, entram em contato com os indígenas da costa, em sua grande maioria povos tupi, e trazem, obviamente, né? Os indígenas enfrentam duas guerras, né? A guerra a guerra, digamos, convencional contra os portugueses, mas também uma guerra bacteriológica, né? Ou virológica, enfim, uma guerra biológica, né? Contra patógenos trazidos pelos europeus, contra os quais eles não tinham resistência. Então, varíola, gripe. Então, veja, os indígenas mais ao anterior, que vão entrar em contato depois, eles ficam sabendo, recebem notícias desses contatos que acontecem mais na costa. Então essa notícia vem, esse Caraíba ele traz essas notícias. E ele profetiza que esses fantasmas devoradores de almas chegariam e seria tragédia, né? Então, esse Caraíba, então, né, o narrador em terceira conta uma história no momento exatamente anterior ao contato, né? Então, num tempo em que os portugueses ainda não tinham chegado, né, tempo da pré-história do Brasil, né, antes do contato, né? Então, o espaço em que vai se dar a obra são as aldeias, as florestas, no momento em que os indígenas viviam em harmonia com o meio. Essa lógica, né, que a gente viu na Carta de Caminha, exploratória de recursos, ainda não tinha aqui se instaurado, né? O enredo é um enredo muito interessante, né? O Daniel Munduruku ele incorpora elementos, né, da narrativa universal, né? Suspense, aventura, romance, né? Então tudo isso faz da obra uma leitura bastante agradável, né? Tranquila de ler. Muitas vezes é classificado como literatura infanto-juvenil, né? Porque tem os elementos que encantam, né, esse público leitor, né? Bom, os personagens, obviamente, são indígenas, né? Figuras, né? Ali do universo indígena, o guerreiro, que é o chefe, a gente tem o cacique, que é o chefe político de uma aldeia, o pajé, que é o chefe espiritual, né? O líder espiritual, temos ali o guerreiro, né? Os povos tupi, eles são povos guerreiros, né? São povos que instituem vários tipos de guerras, por exemplo, para a captura de esposas, né? Para eles se casarem e se reproduzirem, né? Temos o profeta, que é o Caraíba, né? Trata ali também do papel social da mulher, né? Mas também aparece, veja, isso é muito importante, seres da natureza e da sobrenatureza, né? Os indígenas, nós ocidentais, nós fazemos uma divisão muito clara entre cultura, natureza e sobrenatureza. Então, os seres sobrenaturais, os seres naturais e os seres culturais, ou civilizados, estão em mundos separados. Esses mundos não se conectam, né? Para muitos povos indígenas, há uma continuidade entre cultura, natureza e sobrenatureza. Então, por exemplo, quando um dos chefes ele quer tomar uma decisão, ele consulta Matinta Pereira, né? Consulta, por exemplo, que é uma figura da sobrenatureza, né? Então, esses elementos estão juntos. Tá? Aqui, a narrativa, eu fiz um quadro aqui rapidinho, né, bem simples, para orientar vocês com relação à leitura. A narrativa ela se baseia no quiprocó. O que é o quiprocó? O quiprocó é um recurso narrativo, né? É uma confusão, né, que depois ela se desfaz. Né, ela se desfaz. A confusão é quem seria os pais, né, do líder, né, que seria o responsável por unir os povos tupi, né, e combater os devoradores de alma, no caso, os brancos, né? Então nós temos o seguinte, o Caraíba, ele profetiza, né, que viriam fantasmas devoradores de almas, né?
e profetiza que 2 jovens seriam os pais do guerreiro escolhido para chefiar a luta contra os invasores. Essa luta, ela se daria pela união de povos, né, de língua tupi, né, os povos que tradicionalmente eram povos, muitos deles inimigos, né, mas eles teriam que se unir, e essa união seria dada sob a liderança desse guerreiro, né. E aí nós temos ali, ó, 3 aldeias, né, a aldeia 1, né, do chefe Caiubi, né, a aldeia 2 do chefe Anhangá e a aldeia 3 do chefe Tupiniquim. Né? Os Tupiniquim eram inimigos aqui dos Tupinambá, né? Viviam em guerra. Né? A história começa, né, quando o chefe Caiubi ele vai enviar o Perna Solta até o Anhangá, o outro chefe, né, e para propor uma conversa, né, uma união contra os invasores, certo? E o Perna Solta vai, né, o Perna Solta ele tinha essa função, né, de levar, né, mensagens entre as aldeias. Ele gostava muito da Maraí. A Maraí era uma tupiniquim que tinha sido sequestrada, né, aqui dos tupiniquim, né, e ela vivia aqui entre os Caiubi. Essas guerras para captura de esposas, elas eram muito comuns entre os tupi, né, entre os tupinambá, melhor dizendo, né. Então o Perna Solta ele vai até a aldeia do chefe Anhangá, e lá na aldeia do chefe Anhangá, né, o chefe Anhangá ele tinha perdido o seu filho e ele queria unir o seu filho, Periantã, né, a uma jovem estrangeira. Ele já sabia da profecia do Caraíba, então ele dizia, olha, o Periantã, que é o meu principal guerreiro, meu filho adotivo, ele é que vai se unir a uma guerreira, tá certo, para dar a luz ao guerreiro, né, que vai ao chefe, ao grande chefe que vai lutar contra os devoradores de alma, né, que a gente sabe que são os brancos, né. E aí ele faz o quê? Né? Ele vai até, né, a aldeia do chefe Caiubi e rapta a Maraí, achando que a Maraí era a escolhida para dar luz ao guerreiro que ia lutar contra os brancos. Né? O Perna Solta, então, quando ele chega na aldeia do chefe Anhangá, não tinha mais ninguém. Eles tinham saído, né, e ido raptar ali a Maraí. Né? E aí no caminho ele vai encontrando povos que vão fugindo, né? Principalmente da doença que vem chegando, que vem sendo trazido pelos fantasmas devoradores de alma. Né? Bom, então ele retorna, né? Ele retorna e aí quando ele chega, né, na aldeia, ele retorna à aldeia 1, né, aqui do chefe Caiubi, e lá o Caraíba aparece e desfaz o equívoco. Né? A Maraí não era a escolhida. Né? Quem seria a escolhida? A escolhida seria a Potira. Né? A Potira, filha do chefe Tupiniquim. Né? A Potira, aí a gente vai para a aldeia 3, ela queria ser. Então veja, tem o Quiprocó, né? O chefe Anhangá rapta a Maraí, tá certo? Para o Periantã, mas na verdade quem era escolhida era a Potira. E a Potira, ela queria ser guerreira, o pai resiste a princípio, né? A mulher vai ser mãe, né, de guerreiros. Né? E o chefe Tupiniquim ele resiste a princípio, mas depois ele aceita que ela se tornasse guerreira, e aí o que acontece? Ele consulta, ele escuta a Matinta e a Yara, que são 2 seres sobrenaturais ali, né? Como eu disse a vocês, e eles revelam, né, que a Potira seria a mãe do futuro chefe, ela seria escolhida, então ela deveria se unir ao Periantã. Né? E aí ela também entra numa caverna e vê lá algumas inscrições, tá certo? Em que isso é revelado a ela, né? Então os guerreiros Tupiniquim, eles vão partir, né, para atacar a aldeia Tupinambá, né, do chefe Anhangá, numa guerra de iniciação, né? Eles faziam essas guerras de iniciação para iniciar os seus guerreiros. A Potira vai junto. Bom, e aí o que acontece? Né? Os Tupinambá da aldeia 1 vão atrás, né, da Maraí. Né? E o chefe Tupiniquim vai atrás do Anhangá. E os 3 grupos se encontram numa clareira. E aí fica aquela tensão, né? Aí o chefe Caiubi propõe que eles dialoguem, conversem, né? E eles começam a conversar e ali aparece o Caraíba e desfaz tudo o Quiprocó. Né? O Caraíba diz que Periantã deveria
se unir a Potira, tá certo? E é o que acontece. Um mês depois eles se casam, né? E aí dão à luz a Cunhambebe. Cunhambebe é aquele que chefiaria, né, os Tupinambá na sua luta, eu falei a união dos Tupinambá e chefiaria na sua luta contra os devoradores de almas, os brancos que estavam chegando. E aí a história termina quando o Cunhambebe ele cresce e tal, e o Cunhambebe ele tá andando na praia, e aí ele olha para o mar e avista a chegada dos portugueses. É exatamente nesse momento, né, que, é, que vai se dar o contato. Né? Então, ao ler, tomar nota, para a gente poder encerrar, né, você vai anotar lá aspectos da cultura e da sociedade tupi-guarani. Sempre que aparecer alguma coisa referente à cultura, à religião, por exemplo, o episódio da Matinta, da Iara, a língua, né, elementos da língua, né, palavras, expressões, né, mitos, né, papéis sociais, o papel social da mulher, a mulher destinada a casar, né, essa coisa do sequestro de mulheres, né, para você garantir a reprodução da sociedade, os conflitos sociais que há nessas sociedades, né? A lógica da guerra, captura e vingança, como eu disse a vocês, né? Então você captura, sequestra a mulher de um grupo, outro grupo então vai fazer isso e aí você institui uma guerra de vendetta ou de vingança, né? Perspectiva do contato, é interessante também anotar, né, a superação das diferenças e a união em relação ao perigo maior que vem, né? A preparação para enfrentar a catástrofe, né, que viria. Né? Temas universais, que nós vamos encontrar lá, anotem aí também, crítica ao exotismo, né, superando aquela visão do índio ou do indígena como alguém exótico, né, visão etnocêntrica da literatura sobre os indígenas, o papel das mulheres, dos jovens e dos velhos, anotem aí o velho como o sábio, o que dá conselho, né, os jovens, o guerreiro, né, e as formas convencionais do amor romântico. O que acontece? O Perna Solta ele era apaixonado por Maraí. Quando a Maré é raptada, naquele quiprocó, ele fica, enfim, não tenho mais a minha amada, né? E aí depois, quando o quiprocó se resolve, aí ele volta com ela. Então tem a historinha de amor ali entre o Perna Solta e a Maré. Então ficamos por aqui com isso, eu creio que dá para você, né, se orientar na leitura da obra, mas repito mais uma vez, né? Convido você a assistir, né, a análise mais aprofundada que eu vou fazer dessa obra no nosso ciclo de leituras de obras literárias da UFO, tá? Uma análise imperdível, a gente fecha a prova, né? Assistindo às aulas, lendo o material, aliás, a gente coloca sempre o material em PDF muito, mas muito bem elaborado, tá certo? Para te ajudar aí nessa prova que é fundamental aí, né, da UFO. Um grande abraço e até a próxima.